Saudações, turmas! É o professor Heinz Fonteles, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro, nossa aula, para a gente estudar e compreender um pouquinho sobre o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. E para isso, estou aqui com o professor Marcos Nemitz, que vai trazer um assunto importantíssimo, quais são os benefícios da visão de si e do outro, segundo a perspectiva de uma teoria cognitiva, que vai apresentar o que é isso, o tema, o conceito, para que a gente possa sair de alguns esquemas, de algumas crenças nucleares, que muitos de nós, todos nós queremos ser amados, amparados, reconhecido, querido. A gente briga por isso, tem mulheres que se matam pelo seu grande amor, tem caras que também vão atrás de sucesso, muita grana, priorizam bastante coisa na vida porque acreditamos que isso é que vai nos fazer queridos, amados e reconhecidos. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver, vamos aprender aqui com o Marcos Limites essas questões. Fala aí, Marcos, tudo bem? Tudo bem, Andy? Olá, saudações a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso trabalho. Vamos lá. Legal. Vou compartilhar então aqui a tela, Marcos, para a gente conversar junto com quem está aqui no nosso encontro. O tema, né, Marcos? Quais são os benefícios do entendimento da visão de si, do outro e do mundo, a partir da terapia cognitiva comportamental de Aaron Beck? Quem é Aaron Beck, Marcos? Explica um pouquinho da gente, fala de você e a gente começa a falar sobre o tema, né, do desamor, do desamparo e desvalor. Aaron Beck é um pensador norte-americano que desenvolveu essa teoria da terapia, essa abordagem, né, terapia cognitivo-comportamental, nos Estados Unidos no século XX. Certo. E todo o trabalho dele tem sido bem aceito no Brasil, né? Existem vários profissionais trabalhando com essa abordagem, têm apresentado resultados muito positivos no desenvolvimento humano. Basicamente seria isso. Eu acredito que o tema é muito válido, porque eu também, como homem, moro sozinho, sou divorciado, e tem razões que levaram a crer nessa questão de traduzir no desamor, não sei se a gente pode dizer que é falta de amor, não sei amar, ou não sou amado, desamparo, me sinto abandonado, né? Desvalor, me sinto preterido, deixado para trás, trocado, né? Desvalorizado, e tanta gente fala sobre isso, desvalorização, né, precarização, ser amado, querido, acho que é um tema bem recorrente e atual, né? Então, essas crenças, né, essa forma de ver o mundo, né, essa visão que o ser humano, que nós desenvolvemos sobre nós mesmos, sobre os outros que nos acompanham, sobre o mundo em que vivemos, né? Certo. Nós desenvolvemos essa forma a partir dessa crença de Certo. que nós não somos amados, não somos merecedores do amor, que estamos o tempo todo em desamparo, desamparados, é a forma como eu me sinto. Entendi. E me sinto dessa forma porque acredito que faltou o amor, faltou o Entendi. amparo e que eu fui abandonado, né? Então, com Interessante, né? esse pensamento atuando na base, eu acabo desenvolvendo comportamentos a partir desse pensamento. A gente pode dizer que são comportamentos tóxicos, disfuncionais, a partir desses até vícios emocionais, Marco? A palavra que o Aaron Beck utiliza é o disfuncional, né? Legal. Mas cabe as outras palavras que você usou, sim, né? São Legal. formas de nos comunicarmos, né? Pode falar. Com esse pensamento atuando, eu produzo comportamentos disfuncionais, né? Entendi. E como eu coloquei aqui, eu fiz esse pequeno resumo, Certo. onde as pessoas
valorizando essas relações, Entendi. em que elas se veem dependentes dessas gratificações sociais, cujo objetivo Entendi. dela é obter uma gratificação social quando ela está se relacionando com as outras pessoas. Elas Essa deixam gratificação, de... Marcos, eu posso ver que seria assim, uma compensação, uma forma de um reforço positivo, aquela pessoa que quer um aplauso, esse reconhecimento seria mata, ela faz tudo para conquistar isso, é isso? Isso, ela Tá, passa a viver em função disso, fazer entendi. todas as suas ações, ela passa a ter comportamentos para chegar nesse objetivo que é esse reconhecimento pelo outro, porque tem Marcos, lá dentro dela uma pessoa em sofrimento pedindo ajuda. então a pessoa que fica todo tempo buscando elogios, abraços, beijos, ela vai visitar alguém, ela tem que levar um presente, mesmo que não tenha dinheiro, se endivida, faz um monte de coisa justamente para ser amado. Ser querido, eu me lembro, eu sei de um amigo meu que ele tem 48 anos, o cara se endividou, comprou uma Mercedes porque ele disse que a Mercedes é uma forma de atrair mulheres, ou seja, ele está em busca disso, dessa gratificação de ser reconhecido e amado, não pelo que ele é, mas por um objeto que tem, que vai transferir para ele algum símbolo social, não é? Sim, eu acho que é Tá. bom apenas diferenciar, né? Quando você citou o exemplo da pessoa que vai visitar o outro e leva um vaso de flores de presente. Tá, tem a parte da educação no primeiro lugar, né? Sim, essa pessoa Agora, no não momento pode. em que agora no momento em que a pessoa está fazendo isso e se prejudicando de alguma maneira, né? Tá. Isso passa a ser um Disfuncional. disfuncional, não funciona muito Tá. bem, funciona Entendi. mal dentro do contexto da vida dela e prejudica as relações sociais, as ações do dia a dia Entendi. dela, deixa de fazer coisas importantes e necessárias Legal. para fazer outras, porque ela tem certeza que essas outras trarão reconhecimento, aí fica Entendi. disfuncional, né? Por quê? Porque nós não temos a certeza de que o O outro outro vai ficar vai agradado, né? conseguir nos Corresponder, retribuir, né? corresponder da maneira como nós imaginamos, como nós prevíamos, como nós Legal. gostaríamos, né? Eu faço as coisas porque eu acredito que elas precisam ser feitas dessa maneira, dessa forma, mas eu não posso depositar toda a expectativa de que farei assim para que o outro me reconheça, goste de mim, me queira. Não, não posso Legal. querer garantir nada do outro. É, o Sobre seu o quadro outro, eu aqui não tenho controle. Seu quadro aqui é bem sintético nesse sentido. O ser humano muitas vezes valoriza as relações interpessoais, sentindo-se dependente, essa palavra é muito rica, né? Dependente de gratificações sociais, com o objetivo de ser aceito e amado pelos outros. E outras pessoas fazem um alto investimento em independência pessoal, obtendo sua satisfação na liberdade de escolha e conquista e uma aquisição pessoal, ou seja, é muito eu, né? Interessante essa questão que você coloca. Sim, E que, na verdade, a gente tem que buscar um equilíbrio dessas duas formas de comportamento. Valorizar, sim, as relações interpessoais, ao mesmo tempo considerar-me nesse processo, sem me destruir, sem me anular, ou sem também de ter uma imagem muito grande demais de mim, que talvez gere aí uma arrogância, um orgulho. Eu acho que justamente aí nessa não junção desse equilíbrio é que vai gerar as disfuncionalidades, os vícios, né? então, eu fiquei aqui até pensando agora, né? Mas qual que é o básico de toda a nossa vida, né? A gente sempre lembrar que nós devemos estar em equilíbrio, né? É o que o Legal. ser humano busca o tempo todo, encontrar um equilíbrio das coisas. Até se você pegar em questões muito básicas, né? O ser humano o tempo todo, até mesmo os animais, estão buscando o equilíbrio para existir nesse mundo. Se Legal. você saiu do equilíbrio, já você começa a encontrar obstáculos, né? Desequilibrou alguma coisa, começa
começam a aparecer os obstáculos. Então, qual é o nosso Entendi. objetivo? Eu não devo nem ser de um jeito, não devo buscar apenas as gratificações sociais e nem ser totalmente livre e independente. Se eu cair Legal. no extremo de uma coisa ou de outra, eu estou diante do desequilíbrio. Legal. Então, só para você que está passando da aula, nós já fizemos a ferramenta do POIS, onde você verificou quais são os problemas, os impedimentos da vida, sentimentos que sugere, né? Nós já fizemos a nossa avaliação sistêmica, onde você se avaliou, se deu uma nota baseada em vários pilares da vida, mostrou aí que há pontos onde há desequilíbrio. Então, é importante agora, com essa informação, que gere conhecimento para autoconhecimento, para que nós cheguemos ao equilíbrio. Ninguém quer ficar desequilibrado, ou com falta de serenidade, ou chegar a uma insanidade ou às disfuncionalidades. Então, continue na aula com a gente, que as informações que o professor Marcos traz aqui são muito relevantes para a gente aumentar aquele quadrinho que a gente fez, os pilares, que você possa aumentar as suas notas, né? Com o tempo, com as ações mais produtivas, com a visão positiva da vida e com outros objetivos e metas, e conhecendo a si mesmo, a gente consiga aí ampliar a nossa forma de se colocar no mundo a partir de estar bem consigo mesmo. E aí, Marcos, você coloca uma pergunta muito interessante que me chamou a atenção, né? Você sabia que os indivíduos possuem crenças nucleares disfuncionais sobre os outros e a respeito do mundo? Pergunta Isso. Então, todos nós, ao nascermos, nós vamos construindo a nossa psique, né? Vamos desenvolvendo o nosso aparelho psíquico. E eu vou, a partir das relações que eu vou experimentando, que eu vou desenvolvendo, eu vou construindo conceitos, ideias sobre o funcionamento do mundo, né? E como eu, enquanto indivíduo, me coloco dentro dessas relações. O resultado é que, às vezes, nós sempre construímos, na verdade, né? Acho que eu posso falar dessa forma, sempre construímos Certo. crenças sobre como as coisas funcionam, né? E às vezes nós caímos nessa ideia de que eu sou um indivíduo que vive o desamparo o tempo todo. Sou um Entendi. indivíduo que sofre com o desamparo, com o desamor, tá? Entendi. E o resultado disso é que eu começo a construir todas as minhas relações partindo dessa ideia, sou o desamparado. E como Marco, tal, sim, então, vamos pensar assim, então nós crescemos numa família, ou estamos na mão de algum responsável, de uma creche, ou de um orfanato, ou numa família, e em comunicação diz que há sempre déficits comunicacionais gerados, ou seja, não tem como a gente escapar desses déficits, que pode ser, sei lá, como você falou, desamparo, abandono, manipulação, traição, né, rejeição. Tanto há crenças nucleares positivas como as disfuncionais. Nós estamos aqui tratando das disfuncionais para ir direto aos nossos assuntos aqui. Então, não tem como nós escaparmos. Sempre vai ter uma falta, uma lacuna que será gerada na infância ou ao longo do nosso desenvolvimento, porque, infelizmente, não dá para ser tudo positivo o tempo todo, não é isso? peraí, todos nós precisamos construir pensamentos positivos, equilibrados, que Certo, permitam a nós elaborar formas de atuar perante a vida certo. saudáveis, formas Legal. saudáveis. Muito As bom. formas saudáveis virão a partir de pensamentos equilibrados sobre nós mesmos, sobre quem sou Legal. eu e como eu devo estar neste mundo. Então, se eu tenho uma crença no nuclear de desamparo, desamor ou de desvalor, aí eu não consigo construir pensamentos
bons, positivos, que funcionam no Marcos, dia a dia. então essas crenças, tanto positivas ou nucleares, né, disfuncionais, para que elas sejam crenças, não é apenas um evento, tem que ser ao longo daquela infância, ao longo do desenvolvimento, uma frequência e uma intensidade repetitiva, de forma que possa realmente se fixar essas crenças, né? Então, se elas ocorrerem com alto impacto emocional, visual, auditivo e sinestésico, é isso que vai fixar essa crença, tanto positiva, tanto negativa. Eu te pergunto isso para os pais que estão ouvindo aqui, na hora de corrigir o filho, conversar ali na infância, a gente pode fazer de forma muito positiva ou negativa, e isso é que vai gerando, né? Eu imagino uma mãe que quer educar o filho sobre comer e deixa o menino sem almoçar, ou deixa a pessoa sozinha em casa e vai trabalhar, não é que a mãe tenha a intenção de ser negativo, mas a criança pode se sentir abandonada, desamparada, porque ela ficou o dia sozinho na casa de um vizinho e a mãe tinha que trabalhar. A mãe não tinha essa intenção, mas a criança sente isso. É assim, mais ou menos? Isso. Muitas vezes, os pais, nós pais, Uhum. fazemos tudo na certeza de que estamos fazendo o melhor. Mas ainda assim, a pessoa, né, que é o filho, nessa relação aí, né, pai e Tá. filho, mãe e filho, né, é, o filho recebe de um jeito diferente daquele como eu gostaria. É importante lembrar que nessa hora esse filho está sendo o outro aí da relação, né? Entendi. A mãe ou o pai estão atuando e o filho está interpretando, construindo de forma não muito adequada, mas isso também vai tá sendo permeada, essa relação está permeada pelas crenças desse pai ou dessa mãe. O pai e a mãe Sim, possuem crenças e o filho está construindo as crenças, né? E o a filho partir do que os capta pais fazem, né? isso, ele capta a relação subjetiva e o sentimento, né, que está permeando tudo isso que está na psique desse pai. Então, A, um a pai com pessoa, linguagem. a criança, ela está construindo a sua capacidade de pensamento, de raciocínio. Então, muitas vezes ela Entendi. coloca para dentro de forma distorcida, porque ela não está ainda com todas as capacidades bem Entendi. desenvolvidas que permitam a ela um Uhum. bom, um raciocínio bem construído, bem elaborado, né? E ela coloca nuances das dores que esse pai ou essa mãe possuem, né? Exemplo, Quais Marco. dores, né? Então, se Então, o pai e a digamos, mãe estão com crenças disfuncionais, a sim, criança constrói a dele a partir das crenças disfuncionais do pai ou da mãe. E uma legal. coisa leva a outra. Então, uma mãe que por acaso tem crise de desvalor e desamor, ela pode dizer: ah, os homens não prestam, não sei o quê. Então, a filha que está ouvindo aquilo tem uma compreensão errada. Ou um pai ou uma mãe que tem problema de dinheiro: ah, você tem que trabalhar, dinheiro não vem assim. De uma forma muito negativa a relação com o dinheiro e com o trabalho, a criança talvez desenvolva essa crença a partir dos pais, né? Eu utilizo muito uma fala nos cursos de formação de professores, nos cursos de psicopedagogia, sempre chama atenção para um aspecto assim: uh, ninguém consegue ensinar aquilo que não sabe. Né? Eu vou ensinar Entendi. aquilo que eu sei. Né? Então, eu vou propiciar, enquanto pai, enquanto mãe, eu vou propiciar um contexto para o meu filho, minha filha se desenvolver a partir daquilo que eu conheço, a partir daquilo que é familiar para mim. Entendi. Se eu, enquanto pai, enquanto mãe, possuo crenças disfuncionais, eu estou propiciando um contexto de desenvolvimento também disfuncional. Mas é legal, Marcos, pensar que é o seguinte: isso é para sempre?
Isso pode ser mutável, isso fica para sempre. A gente pensar aqui sobre as possibilidades, né? Porque isso vai se enraizando, esses conceitos acerca de si, das pessoas, vão fazendo parte do nosso dia a dia, né? E essa forma de pensar que você mencionou vão gerando as emoções e aparecem as nossas formas de ação, como eu vou me colocando no mundo, essas crenças nucleares, quer seja positivo, nesse caso aqui, as disfuncionais, né? Mas isso é para sempre, há um caminho da pessoa, como você está falando aqui de equilíbrio, eu não sei se você vai falar na frente, mas é possível ter uma rota, eu vou até mostrar o próximo slide para a gente pensar junto, há uma rota, há uma forma de refazer isso daí? Sim, ó. Peraí, eu abri com um sim, não fica muito claro, né? Certo. É, não é para sempre. Não é Tá. para sempre desde que a pessoa invista no autoconhecimento, Legal. Olha né? aí, gente, a importância. Fecha. É, nós vamos vivendo o dia a dia a partir daquilo que nós acreditamos que seja o melhor. Agora, eu preciso parar e elaborar aquilo que eu estou fazendo, rever, fazer uma revisão das minhas ações, dos meus atos, da forma como eu venho atuando, fazer uma revisão, uma avaliação, para Entendi. ver em que momento está se manifestando mais um comportamento disfuncional e em que momentos eu estou sendo mais assertivo perante a minha vida. Um eterno autoavaliar-se, avaliando as ações, reavaliando, revendo, né? Reconstruindo. É para que eu possa ir percebendo aquilo que não está funcionando muito bem, eu consiga encontrar outras possibilidades de atuação. Então, o Legal. autoconhecimento é a questão mais importante. Muito bom. Então, nesse sentido, tá, há três tipos de crença, né, Marcos? Sim, eu enumerei aí as três crenças apresentadas pela teoria cognitivo-comportamental, que são as crenças de desamparo, de desamor e de desvalor, né? Que o ser humano pode desenvolver ao longo da sua vida, aí uma das três, e construir toda a sua vida em cima dessa verdade, acreditando que ele é uma pessoa desamparada. 24 horas por dia, Desamado. ele se sente desamparado e ele constrói relações para romper com esse desamparo, com o objetivo de evitar viver novamente o sentimento de desamparo. Viver essa Mas dor, Marcos. como ele acredita que ele é o desamparado, isso não acaba, não tem fim. Ele precisa conhecer em que momento da vida dele está atuando essa crença de que ele é uma pessoa desamparada. Interessante você explica essa questão dessa dor, porque aí, como você falou, a pessoa pode desenvolver, através dessa crença, ela vai buscar gratificações, de vez, como você está falando, na hora que eu faço autoconhecimento, aí sim eu vou buscar esquemas, mecanismos de resiliência e não de fuga, né? Eu acho que a questão da gratificação, ela vai me gerar um vício, onde eu preciso ser amparado, vício de ser amado, e de valorização de uma forma bem disfuncional mesmo, né? Eu sei porque eu passei por isso. Então, talvez explique, Marcos, só para a gente depois aqui pensar, a busca de vários homens e mulheres por pornografia, por prostituição, por vício mesmo, álcool na bebida, no sexo, como se o sexo, aquele gozo imediato, preenchesse, trouxesse essa gratificação, mas se a pessoa pensar bem, no que ela está tendo de gratificação, é como se fosse migalhas caindo da mesa, né? Aquele cachorro que come migalhas da mesa e se satisfaz com isso, mas volta a tá sempre querer, sei lá, como porco, buscar a lama, a sujeira no sentido de aquilo ali trazer alguma gratificação, mas que na verdade, se a pessoa olhasse,
sei lá, vamos pensar aqui numa metáfora, colocasse a própria pessoa num aquário, e ela própria pudesse se observar no espelho, talvez ela mesma avaliasse, não, isso não me traz amparo, isso não me traz amor, isso não me traz valor, pelo contrário, me leva mais ainda a um esquema disfuncional. Faz sentido? Perfeito. Cai na dependência dessas relações disfuncionais. É como se fosse uma caixa vazia, né? A pessoa que sofre o desamparo é como se fosse uma caixa vazia e tudo que você vai jogando lá dentro não enche, não preenche, né? O famoso, né, uma linguagem mais grosseira, saco sem fundo, né? Tudo que você Ou joga seria ali cai no vazio. ou um balde furado, quanto mais água você põe, mais água sai, nunca preenche, né, Marcos? Isso. A pessoa não se sente Legal. preenchida, né? Porque tem lá atrás, na vida dela, experiências que ela viveu de desamparo. Então é necessário ela entrar em contato com essas verdades que ela construiu sobre si mesma Para revalidar e isso, né? Interessante. isso, reelaborar. Ela elaborou lá atrás como sendo uma Jeito ninguém de ser, gosta né? de mim, eu fui abandonado porque ninguém gosta de mim e cresci com esta ideia, né? E E cada busca, né, Marcos? ação, cada vez que eu buscava algo na vida e que não funcionava, que não dava certo, ao invés de eu respirar fundo e tentar novamente, a pessoa faz a leitura de que, tá vendo, não adianta nada eu tentar fazer as coisas, não funcionam. Ela Entendi. confirma dessa forma a ideia inicial de que ela é desamparada, tá vendo? Aconteceu de novo, né? Ela Por busca quê? isso sempre, né? Antena tantã, né? Fica buscando pessoas e situações que vão gerar esse vício que já me acompanha. Interessante isso, né, Marcos? Isso, porque tá vendo? Não adianta nada eu fazer porque não deu certo, né? Não deu certo porque realmente eu sou um desamparado. Não Sou deu um certo porque desamado, né? então, naquele contexto não ia dar certo com aquelas pessoas ali que ela estava tentando, não ia dar certo mesmo. Então, eu Entendi. preciso estar forte e conhecedor desta verdade sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, de que ali naquele contexto não vai funcionar. Eu tenho como prever isso, eu tenho como antecipar. Interessante. Não vou entrar nessa relação porque não vai funcionar. E É dessa forma, interessante. escolha outro caminho. É interessante você coloca, às vezes eu conheço pessoas que abrem um negócio, ele está na adrenalina de abrir um negócio, daqui a pouco ele faz tudo para falir, para fracassar novamente, ou seja, esse negócio de desvalor, né? Ele se sente que estando fracassar, talvez é uma forma de chamar atenção ou de se vitimizar, e isso talvez tenha a ver com o que aconteceu. Ele está sempre nesse processo, ele poderia avançar, mas mesmo procura de alguma forma, a sabotagem está aí, né? O auto-sabotar-se para poder causar justamente esse vício aí que acompanha a forma de crer da pessoa, né, Marco? É importante também, Enche, aproveitando isso que você está falando, né? A hora que a pessoa se auto-sabota, como por exemplo, você citou aí, ele abriu uma empresa que não deu certo, né? E aí ele fecha o pensamento dizendo, tá vendo? Eu Hum, tinha avisado que não ia dar certo, né? Eu falei que não ia funcionar porque na minha vida nada funciona, nada dá certo, né? A hora que entendi. ele constata que não deu certo, ele Reafirma, né? experimenta, ele experimenta um sentimento de satisfação. Parece Olha maluco que isso, interessante. mas é verdadeiro. Maluco, Ele, exatamente, é uma droga, né? Engraçado isso. ele experimenta um sentimento de satisfação e ele se sente poderoso nessa hora. Tá vendo? Olha que Eu já coisa. sei. Tá vendo como eu sei? Eu sou uma pessoa muito esperta, eu sou uma pessoa muito poderosa. Eu já sabia que não daria certo. E aí ele se autovalida, né? Ele valida o próprio pensamento dele. Tá vendo? Antes de acontecer, eu já sei que não vai dar certo. Então, da próxima vez,
eu preciso ouvir a mim mesmo. Ouvir o que de mim mesmo? Ouvir de que não vai funcionar. Tem que substituir isso aí, né? Interessante. Eu tenho que procurar possibilidades. Tudo na vida é uma questão de possibilidades. Esse caminho não funcionou, então eu vou Interessante. tentar outro caminho. É Existem interessante. outros caminhos. É interessante você coloca a sessão. Tem um amigo meu também, que é uma pessoa, um executivo, bem remunerado, etc, né? Mas ele sempre se envolve com empregadas domésticas e ele sabe que ele já tem um sentimento antecipado que a pessoa vai abandoná-lo e aí ele se esforça, paga apartamento, paga aluguel, faz um monte de coisa para agradar a pessoa, mas ele tem um sentimento que já vai ser abandonado, e a forma como a relação começou, realmente isso vai acontecer. Então, quando acontece, isso falou, também reafirma esse desamor, tá vendo? Eu sou um mal amado, né? Tem alguma coisa que aconteceu lá atrás também, desse sentimento de desamor, e ele repete isso, né? Que interessante essa. Aí, É, eu perguntei para ele, você já está sabendo por que você vai continuar nessa relação, né? Interessante essa dependência, como você falou, dessa estrutura aí, né? Psíquica, então né? deixa eu só elaborar, Ah, reelaborar um pouquinho o que você colocou para ficar por bem favor. claro, né? Legal para as pessoas que estão ouvindo. Às vezes, a pessoa que está vivendo uma dessas crenças disfuncionais, ela tem Certo. uma perspicácia muito intensa para reconhecer situações que não darão certo. Inconscientemente, Antena ele Tantan, né? Interessante. isso, Ah, inconscientemente ele desenvolveu a capacidade de perceber que aquela pessoa traz um conjunto de características que atrai. que com aquele conjunto de características que ela apresenta, eu posso entrar nessa relação que fatalmente não vai dar certo, porque aquela pessoa é dependente, aquela pessoa também viveu o desamparo, aquela pessoa também Uhum. viveu o desamor, né? Marcos, Então, eu entro deixa nessa eu... relação inconscientemente já esperando por isso, sabendo que vai dar errado, me auto-saboto. E Marcos, Não com um tipo ou outro, né? certo. Pessoas que têm um título ou outro. Seres humanos que também são disfuncionais, têm comportamentos Entendi. disfuncionais. Legal. Isso você coloca, você falou, a pessoa tem um conjunto de características. Eu posso pensar que são a linguagem, a forma de falar, palavrão, ou sedução, o corpo, o jeito de ser, como ela coloca, já ativa em mim, é um gatilho que ativa em mim esse desamor, o jeito como a pessoa trata as outras pessoas, ou um chefe que faz aquilo, um namorado que desvaloriza, Isso, a pessoa faz, perfeito. ela diz, e você, de alguma forma, clica, é um gatilho que te chama para aquilo, é isso? E você não Isso. percebe, ciente que você se joga, né, na rede, né? A palavra que está muito presente atualmente na nossa sociedade é apego, né? Apego. A pessoa está está vivendo no mundo e ela se apega a essa forma de existir no mundo. Então, quando ela encontra uma outra pessoa com uma forma de existir, com essas características semelhantes à dela, ela se identifica. Ela vê no Entendi. outro um cenário familiar. Ela se identifica, isso é familiar, eu já conheço isso de outras situações, Um né? déjà De vu, outros, né? de outros carnavais, e ela mergulha nesse modus operandi, porque aquilo ali faz sentido para ela, é só o que ela conhece. O E que, que é mesmo esse sendo só? disfuncional, que é o mais louco, né, É, Marcos? o que é esse só o que ela desconhece? É só o que ela conhece. Ela só conhece o desamparo, ela só conhece o desamor, ela só conhece o desvalor. Ela bate o Entendi. olho, ela fala: Isso aí eu sei como lidar, eu sei como viver dentro disso aí. Ela Eu mergulha gosto na desse relação. sofrimento, né? Isso. Ela mergulha. E cada Entendi. ação disfuncional
ela vai reconhecendo, né? Fala, ah, tá vendo? Sabia que eu conhecia. Ela encontra coisas familiares. E ao encontrar coisas familiares, por mais disfuncionais que sejam, ela está apegada àquilo. Ela É uma zona reconhece de conforto, né, Marcos? isso, só tem esse jeito de viver no mundo. Então é Entendi. aqui que eu tenho que ficar. Olha É só. aqui que eu devo permanecer. Por quê? É a forma que eu sei viver. Então eu tenho que romper com esse ciclo, né? Esse ciclo vicioso, encontrar formas mais saudáveis de viver. Muito interessante, é legal que você coloca aqui essas experiências, né, construídas desde experiências mais primitivas da pessoa, se cristalizam como verdade absolutas e imutáveis. Isso que você falou, essa zona de conforto repetitiva, essa antena tantã, né? É, o apego. Manifestam como formas que fazemos as coisas, como atuamos frente aos desafios da vida. E esses desafios da vida a gente faz sempre uma leitura a partir dessas experiências primitivas, né, que podem replicar. E às vezes coisas boas que estão passando são oportunidades que passam por a gente, como eu não consigo fazer a leitura positiva daquela Isso. oportunidade, daquele relacionamento, eu simplesmente, a minha antena não capta, ela busca justamente o dial, a sintonia com aquilo que me sintoniza, que são os meus próprios vícios disfuncionais, né? Interessante isso. Então, aí ela acaba perdendo as oportunidades positivas, saudáveis que a vida vai mostrando para ela. Por quê? Porque Exato, ela olha legal. o saudável, o positivo, passa por ela, mas ela olha ela vê o positivo e o saudável, mas ela não reconhece. Ela não sabe o que Interessante. que é aquilo. Ela só reconhece aquele que manifesta o desamor, o desvalor, né? As três crenças nucleares ali que nós citamos anteriormente. Ela só reconhece aqueles. Entendi. Então, quando São aqueles verdades passam, absolutas, né? Que ela considera imutável. isso, isso, quando passa uma avalanche de possibilidades na frente dela, ela O seleciona. emprego, né? O emprego, o Ela negócio, seleciona os né? familiares, aquilo que é familiar. O que que é o familiar? Entendi. O desamparo, o desvalor e o desamor. Que As coisa. demais, ela olha as demais e é como se ela afirmasse, né, que dentro dela não tem aquele registro, né? Como não tem aquele registro, deixa ir embora, deixa Olha, ficar somente com aquilo que eu tenho registro dentro de mim. Qual o registro que eu tenho dentro de mim? O registro do desamparo, do desamor ou do desvalor. é interessante. Aquilo que o Edgar Morin fala são os imprintings da vida que são positivos e Isso. negativos, mas o negativo é maior, né? Tem mais intensidade, teve mais intensidade e frequência do que os imprintings positivos, né, Marcos? Interessante. Porque eu tenho intensidade de frequência porque eu experimentei aquilo, né? E me constituí enquanto sujeito, enquanto pessoa, que eu existo a partir daquilo, né? Interessante, Marcos. É Eu que não você existo coloca. sem. Interessante duas coisas que você coloca agora, quando a gente começa a trazer consciência para quem está aqui na aula, né? Você que é pai, professor, adulto, as experiências que nós estamos proporcionando, favorecendo as pessoas menores que estão com a gente, e ao mesmo tempo a pessoa que passou por essas crenças nucleares, saber que os, como você falou, aqueles adultos só tinham aquilo para me passar, suas próprias dores, ou seja, no momento que eu tenho essa consciência, eu acho que é o momento da libertação, né, Marcos? Sim, a libertação ocorre no momento em que eu conquisto a consciência de que existe esse esquema dentro de mim e eu Certo? quero mudar o esquema, que é a Legal. forma de fazer. Eu vou Aí, mudar a gente, é maneira de possível fazer. mudar, né, Marcos? É possível mudar, então, né? Isso, perfeitamente. Enquanto você falou, me veio um exemplo pessoal aqui, né? Um pouco, talvez, superficial para alguns, mas é muito profundo para mim, né? Nós fomos educados dentro de um modelo escolar no passado de Familiar. que ainda sobrevive até hoje, né, para algumas pessoas,
que é a famosa decoreba, né? Sim. Todo mundo que aí teve a sua infância e ou adolescência na década de 70 e 80, esse Sim. era o modelo predominante nas escolas brasileiras, né? Para mim, pessoalmente, isso foi muito forte e funcionou muito bem até determinado ponto, né? Eu decorava com muita facilidade, né? Memorizava aquele conteúdo para despejar na prova com muita facilidade. Então, eu só conseguia aprender com aquele professor que trazia aquele método da decoreba. Eu jogava na lousa, a pergunta e a resposta, eu decorava, podia ser uma resposta de uma linha ou de 20 linhas, eu decorava do mesmíssimo jeito. E a hora que chegava na hora da prova, eu devolvia as 20 linhas exatamente como ele havia colocado na lousa. Interessante, Marcos. Tirava a nota máxima e ficava com a Aham. ideia de que eu era um excelente aluno, né? Olha só. Demorou, Interessante. demorou Interessante. muito para eu perceber que Aham. eu estava fazendo uso da memória e não da compreensão. Então, todas as Entendi. vezes que vinha um professor que exigia a compreensão do texto, a interpretação, a Aí é chato, né? leitura e a reelaboração daquilo que foi lido, eu não reconhecia. E por não reconhecer, eu não conseguia aprender aquilo. E é Aí, interessante, né, se ele Marcos? fizesse uma prova dessa forma, eu tirava 0. Eu não conseguia entender como que eu podia ser Uhum. aluno 10 ali numa situação e aluno 0 na outra, né? A pessoa era a mesma, era o Marcos. Porém, ele estava Interessante. tendo um desempenho 10 numa situação e 0 na outra, na mesma escola, no mesmo ano, na mesma série. Por que isso Interessante. acontecia? Porque eu estava dentro de um modus operandi, dentro de um esquema, né, Entendi. que eu mesmo desenvolvi de que eu tinha que memorizar. Memorizei, tá pronto. Não Interessante. memorizei, não existe. Interessante você coloca, Mark, eu tenho um esquema parecido com o seu, mas o meu era assim, como eu tinha sofrido um processo na infância, né, de acreditar num pouco do desamparo e do desvalor, somado um pouco de humilhação, devido a, como é que fala, a violência infantil, né, então eu adorava também decorar, porque era uma forma que eu era aplaudido e aceito, porque eu tirava 10 e eu tirava, quando eu tirava 10 o boletim era entregue pela escola, um esquema talvez considerado pela escola positivo, para entregar para os melhores alunos que tiravam 10, mas eu tirar um 10, eu tirava no intuito de humilhar as pessoas, para mostrar, além de querer ser reconhecido e amado, era uma forma de humilhar os outros colegas, tá vendo? Eu titam, quer dizer, o erro não estava na nota, mas era a gratificação que isso me dava. Isso foi gerando na idade adulta, de crescer o melhor, de crescer nota, de ser reconhecido, fazer mestrado, doutorado, de ser reconhecido por aquilo que eu adquiria, mas aquilo não me trazia sabedoria, porque eu estava ligado muito à questão de decorar. E quando a gente tem esses esquemas na escola, no vestibular, que só cobra, só presta conta do decorado e não do compreendido, a gente tem aquela falsa ideia que o outro é inteligente, né? Interessante isso. Eu estou colocando isso como um exemplo assim de algo que é Sim, sim. familiar, né? É familiar Não, mas para mim. a gente vê muitos Reconheço pais. dessa forma e repito o modelo sempre, né? Quando é Sim, que eu me liberto? Me liberto no legal. momento em que eu descubro que existem outras possibilidades para fazer a mesma coisa. Eu Legal. posso fazer a mesma tarefa, né, desempenhar a mesma tarefa de um outro jeito, e este outro jeito pode ser mais saudável. Ele vai me dar Legal. retornos mais positivos perante a vida. Legal. Você tem até uma frase aqui muito emblemática, né, sobre os esquemas primitivos mal adaptativos, ó. Um padrão abrangente e pervasivo, composto de cognições, emoções, memórias e sensações corporais em relação a si mesmo,
ou na relação com os outros, desenvolvido durante a infância, a adolescência, elaborado ao longo do curso da vida e disfuncional em um grau significativo. Fechando essa ideia aqui das crenças, e você já está partindo para uma ideia que é possível, justamente, essas construções cognitivo-disfuncionais subjacentes ao pensamento automáticos, adotados pelo indivíduo, que guiam sua conduta, normalmente identificado como uma forma condicional de ser-se, né? E aí, você está gerando esses pensamentos automáticos, né, que você está colocando, que é ativado em outros eventos, né? Esses pensamentos automáticos são justamente aquelas crenças que me vêm, tá vendo? É isso, eu tô vendo, eu sabia que ia dar assim como você falou. Ou então, como tem aquele filminho que falava assim, mas eu te disse que não daria certo, né? Então, são cognições mais fáceis de acessar e modificar, porém, podem não ocorrer em forma de pensamento, mas em forma de imagens, nessa questão da imagem, como ela retoma aqui, uma coisa que vai ser, que eu vou tratar lá na aula da iconofagia, mas como essa coisa se complementa, né? E você apresenta agora que essa atividade cognitiva influencia o comportamento, ela pode ser monitorada e alterada, e o comportamento desejado pode ser influenciado mediante a mudança da cognição. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da questão aqui, a porta de saída, a porta de mudança, para a gente pegar aquela metáfora, aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará, que esse momento aqui dessa aula, você que está aí, que se sente desamparado, desamado, desvalorizado, meu marido não me ama, meu chefe não me dá um aumento, a vida é ruim, que não sei o que, a gente trazer para si essa autorresponsabilidade de um autoconhecimento que agora é a chave na sua mão, né, o professor, para a gente abrir uma nova porta, sabe aquela porta da esperança do Silvio Santos, né? Você abre uma nova chave, uma nova porta para um novo caminhar, para uma nova jornada, né? Saindo da bagunça. Então, a pessoa ela desenvolve crenças que deixam ela dependente sempre das condições, né? Então, ela vai atuar sempre pensando daquela maneira, assim, se eu fizer desta forma, acontecerá assim. Ela antecipa o que vai acontecer, né? Então, fazendo desta forma, eu garanto que acontecerá assim. Ela cai nessa dependência, nessa compensação. Então, eu vou ser sempre legal, bacana, porque eu vou ganhar o amor do outro, né? A gratificação, na falsa gratificação, né? Interessante. Isso. Como eu estou sempre sozinho, não adianta, eu dependo única e exclusivamente de mim, né? Aí vai cair naquilo que você falou anteriormente sobre o trabalho, né? Então eu tenho que me matar de trabalhar para construir um pé de meia, né? Uma poupança capaz o suficiente de me sustentar depois. Uma falsa segurança, né, Marcos? Uma falsa segurança. Isso. Uma falsa segurança, porque de repente eu posso trabalhar tanto, me expor a riscos tão elevados que eu coloco tudo a perder, né? Eu preciso encontrar o equilíbrio aí, né, entre o trabalho e a recompensa que eu terei por esse trabalho. Não adianta eu me doar, eu apenas me doar se eu não tiver a recompensa, né? Tem que haver um equilíbrio aí, né? Eu não posso trabalhar apenas para ter uma recompensa alta demais, que ela pode não vir da maneira como eu planejei, né? Entendi. Interessante você traz, Marco, porque é trazer clareza e consciência, e tem a ver com você que participou da aula sobre de construir uma visão positiva da vida, que é justamente você sair dessa declaração de homem ou de mulher órfã. Qual tem sido a sua declaração? Porque muita gente faz uma declaração assim, Marcos, vou viver sozinho, faço tudo sozinho, se virar sozinho. Ele acredita que não existe ninguém para ajudar, que outras homens ou mulheres não são confiáveis e que sozinho, né? Como não há espaço para o outro, eu sou sozinho, então eu evito o erro, não posso errar, e muitas vezes assumem,
declarações que é um suicídio. Eu me lembro que eu trazia isso para mim. Eu não podia confiar em ninguém, então se eu estava numa relação que não me trouxesse aquela gratificação imediata, eu já saía, e assim eu saía de grupo de pesquisa, me afastava de professor, deixava de trabalhar um pouco mais para conseguir aquela bolsa, quando menos via, eu já estava perdendo oportunidades, como você falou, porque a gratificação não estava imediata ali, o reconhecimento, aquela... Quantas pessoas querem tudo para ontem, para hoje, nesse mundo líquido, como o Bauman fala, né? E aí faz declarações de suicídio. Então, vou continuar no desamor, no desamparo e no desvalor, né? Também a pessoa, sem ela ter essa consciência, ela causa também esse desamparo, porque ela vai fazer coisas para ser demitida, vai fazer coisas para ser preterida pelo chefe, vai fazer coisas para também para o outro acabar o relacionamento, porque você também faz ações que vão causar o desamparo, o outro vai te rejeitar. Então, eu percebi em mim que eu precisava justamente reformular os esquemas. E aí, quando eu consegui fazer isso com terapia, com coaching, buscando esse autoconhecimento, eu pude pegar essa chave que você está falando, tendo consciência, perdoar o passado, perdoar o futuro e viver o presente de forma mais assertiva, mais ética, tendo outra declaração a partir de uma nova missão, estabelecendo novos princípios. Ou seja, na hora que eu perceber assim, tá, quais são as coisas que eu percebo no outro, as características no outro de linguagem, de vícios que eu não quero mais. Então você começa a dizer não para aquelas coisas que você sabe que em si, em mim provoca em ti o gatilho, né? Interessante isso. Você estabeleceu uma outra relação com aquilo que se manifesta no seu dia a dia. Na crença disfuncional, você reconhece a manifestação do desamparo, do desamor e do desvalor. E como ele é familiar, você atua em cima dele, a partir dele. Então, agora, na libertação, você verá novamente, você vai continuar enxergando essas situações de desamor, desvalor e desamparo, só que você não vai entrar mais nesse jogo. Né? Na gratificação. Apareceu o familiar. Quando aparece este familiar, a minha tendência é agir a partir disso para obter X coisa. Então eu vou evitar. É nesse caminho que eu não vou entrar. Essa possibilidade aí, eu já sei aonde vai dar. Ela vai me levar para aquele vício eterno que eu tenho de sempre me sentir desamparado, né? É a pessoa que vai ao supermercado e investe na despensa porque ela tem medo de morrer de fome, de enfrentar a fome. Ela conheceu a escassez na infância, né? E aí ela vai lá no supermercado, compra, ela enche todas as prateleiras da casa dela, né? De arroz, feijão e os enlatados, todos que ela puder, para poder se garantir no dia seguinte, porque vai que vem uma guerra e não tem mais comida, eu pelo menos tenho aqui garantido, é o desamparo, né? É interessante, Marcos. Vai que a pandemia se estende, né? Nós vimos isso aí, várias pessoas correndo para o supermercado, né? Com medo de faltar comida, né? Ao desamparo aí atuando, né? Não, isso não é totalmente verdade. Naquele momento havia essa insegurança, só que quando anunciaram essa possibilidade aí, né, que a pandemia sabia quanto ela ia se estender, acionou automaticamente o desamparo dentro de algumas pessoas, e elas começaram a agir como o desamparado. Então, deixa eu ter atitudes para evitar o desamparo. Como é que eu evito o desamparo ali naquela situação específica, né? Comprando todo o alimento que está disponível no supermercado, né? Legal. Deixando o outro sem, né? Então, eu tenho a casa abarrotada de comida, porém, eu estou sozinho e não tenho como ser feliz com essa comida toda que eu tenho aqui dentro.
É interessante, Marcos, você coloca, né? Porque eu tenho aqui uma vizinha que ela trabalha dura, mulher esforçada, e ela tem dinheiro, ela guarda, guarda e sempre fala, não, é para os momentos difíceis. Ela não viaja, ela deixa de ter, de fazer coisas legais. Ela estava me falando de um parente que estava precisando de dinheiro, mas ela não foi capaz de abençoar a vida do outro, dando um hospital, se ela tinha condições, porque o dinheiro dela tinha que estar guardado para justamente quando ela precisar de um médico, alguma coisa, ela fazer uso. Tudo bem, mas ela não vê a possibilidade dela, essa crise de desamparo, de falta, de escassez é tão grande que faz com que ela tenha uma mão, né, avarenta de não abençoar a vida de outra pessoa, porque ela se fecha nos medos dela, ou seja, ela se prepara para a dificuldade, não para a prosperidade, para a abundância. Ou seja, eu guardo o dinheiro para. Você vai levar no caixão isso com você? Quer dizer, o que adianta você ter todo esse dinheiro, né? Ela se prepara para o mal, ou seja, ela espera justamente um desamparo, um problema para poder se resguardar. Interessante, né? E está permeando aí também, é bom lembrar, está permeando também a ideia de que ele não possui valor, né? Porque Exato. no momento em que ele precisar do outro, ele não terá o outro ali do lado dele para ajudá-lo, que afinal Olha de contas, só. quem é que vai olhar para ele? Ninguém gosta dele. Que Então eu valor tenho que ele me tem? garantir sozinho, né? Que valor ele tem para que o outro ajude ele? Ele não tem valor nenhum. Como eu sou uma pessoa sem valor, né, não haverá ninguém para me ajudar. Olha que Logo, eu tenho que me interessante. garantir sozinho. Tá vendo? Não tem ninguém para me ajudar. Eu sou um desamparado mesmo, né? Eu sou um desamparado, então ninguém me ama, logo eu não tenho valor, fico sozinho. Então, Interessante. no pensamento disfuncional, eu tenho que ter atitudes para garantir que eu mesmo dou amparo para mim, porque eu não tenho valor e não sou amado. Então, eu preciso me amar, né? Reconhecer pessoas que me amam, porque todos nós temos alguém que nos ama, né? Sim. Que reconhecem o valor que nós temos, e assim me sentir amparado o suficiente para viver em sociedade e me Interessante. relacionar com o outro, construir relacionamentos saudáveis, né, de Isso você coloca. complementaridade. Não, isso é interessante, porque até para empresários, eu conheço alguns que pagam todos os funcionários, né, são autônomos, e o último a se pagar é ele mesmo, ou seja, ele já não se valoriza, que nós vamos ver justamente na aula de educação financeira, onde a professora Eliane Costa vai colocar sobre isso, das pessoas não se pagarem, porque essa questão do valor, eu não me valorizo, então, é por último, né? Mas interessante outra chave que você coloca, Marcos, aqui, se eu tive problemas na infância, no meu desenvolvimento, porque eu passei por adultos que, por acaso, reproduziram as suas dores, as suas crenças nucleares disfuncionais, são com novas pessoas, com novas situações, também a chave da solução, porque você está na Terra, você não está na Lua, você não está em Marte, né? Com novos ambientes, com novas mediações, que para os adultos fica também a importância de você proporcionar ambientes, situações, mediações outras além da casa, ir para o esporte, para o SESC, para a arte, como forma também de você desenvolver bastante crenças positivas, um ambiente rico de possibilidades para que você tenha frequência e intensidade de coisas boas, para que você alimente crenças positivas de si, né? De capacidade de merecimento, né, Marcos? Eu acho que a pandemia está, de alguma maneira, nos mostrando isso, né? Porque Espero, espero, espero. precisamos saber interpretar os sinais, né? Isso. Os sinais estão aí. Aquela crença de que nós precisávamos acumular para guardar para o momento do infortúnio, talvez este seja o tal momento do infortúnio, né? Aí salvaguardando as devidas proporções. Estamos vivendo um momento de infortúnio, mas parece que as pessoas estão de novo transformando o momento de infortúnio mais como que chama? No reconhecimento de que, tá vendo, olha, eu tenho que trabalhar muito
porque o infortúnio ainda virá. Não, ele veio, ele está aí, né? Sim. Era agora que eu tinha que usar aquilo que eu acumulei. E tem gente que ainda está naquele desespero. Não, tem que acabar o isolamento. Fez aquele raciocínio, né? Que tinha que acabar o isolamento imediatamente, porque ele tinha que trabalhar, porque ele tinha que acumular, porque ele não sabe o que está por vir. Ele já está vivendo. Agora era a hora dele gastar aquela reserva que ele fez para passar a pandemia e controlar a pandemia, poder sair, trabalhar de novo e guardar mais um pouquinho para outros momentos que virão, né? Legal. Que virão, inevitavelmente, os vírus estão aí, outras pandemias Sim. virão, né? Muito Então, legal, Marcos. viver o momento, né? Então, as pessoas, assim, estavam lá naquelas manifestações pedindo o fim do isolamento. Só tinha um jeito de acabar com o vírus, fazendo isolamento. Deu no que deu, né? Nós ainda não vencemos, né? Estamos sendo vencidos. Então, é necessário reconhecer essa situação. O infortúnio está aí, ele já está acontecendo, né? Agora, não dá para eu ficar nessa ideia de que vamos acumular para depois gastar. Que aí depois, na hora de gastar, eu tenho que acumular de novo, porque eu não reconheço o momento desse gastar, né? Só acumular, acumular, acumular. Né? Espera, calma. Lá atrás, a mesma dor acompanhando, né, Marcos? A mesma dor dirigindo. As coisas começam. Nós começamos a construir essas crenças disfuncionais na infância. E conforme a vida vai avançando, nós vamos confirmando... Ou se libertando ou se aprisionando mais, né, Marcos? Isso. Confirmando, tá vendo? O desamparo existe. Olha ele aqui, deixa eu me proteger dele, né? Deixa eu me aprisionar aqui, né? Isso. Aí na tentativa de me livrar dele, eu construo novas prisões. Né? Então, não, eu tenho que voltar, reconhecer lá no início como foi que eu construí a ideia do desamor, do desamparo e do desvalor, essas três possibilidades aí, né? Como foi que eu construí isso? Para evitar de entrar em experiências mal elaboradas, que funcionam mal, agora no presente. Romper com tudo isso, embora, ser feliz. Pegar aquilo que é meu e ser feliz. Turma, espero que tenha feito sentido para você. Você vê que as aulas se conectam, tem tudo a ver com a aula lá de Saindo da Bagunça Espiritual, onde o professor Cláudio falou do José do Egito, 7 anos de escassez, 7 anos de abundância, e a gente aqui está falando também de crenças de desamparo, de desamor, desvalor, que você possa, através do exercício que está em anexo, escrever quais são as crenças que você tem de desamparo, desamor, desvalor, anote-as e tenta se libertar, procurar novos mecanismos, continua nas aulas, e caso você queira participar da mentoria coletiva, procura no site as inscrições. Não, prefiro uma mentoria mais particular, quero conversar com o professor Heinz, com o professor Marcos, para a gente desenvolver um trabalho de mentoria para te ajudar. Procura lá no site também, as inscrições estão abertas. Espero que faça sentido e continua com a gente com a próxima aula. Palavras finais, Marcos, o que você nos diria como rota de esperança para a gente finalizar aqui a aula? Gente, um abraço e continua depois da fala do Marcos, reveja a aula de novo, faz uns exercícios, vai ter umas leituras em anexo aqui sobre essa teoria para que você possa se informar cada vez mais e procura a mentoria coletiva, a mentoria individual para que você aí crie novas crenças de amor, de valor, né? Marcos, eu diria assim, que nós precisamos lembrar que as possibilidades existem. A vida é um conjunto de possibilidades. Cabe a nós reconhecermos as possibilidades mais adequadas e reformular aquelas que não estão funcionando. Um caminho que, obviamente, como psicólogo eu defendo é a psicoterapia, que é o autoconhecimento.
Então, eu vou parar uma vez por semana para avaliar a forma como eu estou fazendo até aqui e ver que outras possibilidades eu tenho para ter atitudes e experiências mais assertivas, mais adequadas, que me tragam felicidade. Muito bom a sua fala. Eu quero que o conhecimento do professor nos alimentou bastante. Espero que você possa assistir a aula novamente, fazer os exercícios, compara uma continuidade com as outras aulas e busque as mentorias, o apoio necessário para que você se sinta valorizado e saia desses esquemas repetitivos, esquemas disfuncionais para uma vida mais abundante, mais ética, mais onde você tenha comunhão com os outros, consigo mesmo, porque melhorar é preciso, né, Marcos? Sim. Um abraço, então. Ok, gente? Falou. Continua na aula. Grande abraço.